Abra suas Bíblias. Tiago, capítulo de número 1 e versículo de número 27. Se puder colocar na versão NVI, está aqui. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, e das viúvas nas suas aflições, e não se deixar corromper pelo mundo. Eu vou repetir. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Você tem 3 opções para você pregar nesse texto aqui. A primeira é um pouco óbvia, porque você claramente vê que Deus quer fortalecer um lado hipossuficiente, mais fraco. Órfãos e viúvas são pessoas que necessitam do nosso todo cuidado especial. Aqui no Brasil, as igrejas evangélicas, protestantes, eu acredito que boa parte dela cumpre essa função. A função de observar aquele que está em um estado mais fraco. Ajudar os que não têm vantagem. Os que estão fracos serem fortalecidos. Essa é a demonstração da parte de Deus. Essa é a orientação da parte de Deus. A segunda coisa aqui é falando sobre um estado de previdência. As pessoas que são órfãos e viúvas, para elas se desenvolverem, se nós não formos previdentes, se eu como marido não for previdente, se eu como pai não for previdente, isso vai deixar em estado de vulnerabilidade, está claro aqui também. Mas esse texto revela uma terceira coisa, e é isso que eu quero propor para a gente orientar os irmãos, inclusive pais. A Bíblia está dizendo de que existem órfãos, e muitos são os órfãos, e muitas são as viúvas. Filhos que não têm pais, e esposas que não têm maridos. E aqui não está dizendo simplesmente aquele que morreu. Porque aqui no Brasil, inclusive, 30% dos brasileiros não tem o nome do pai no registro civil. Está lá o nome da mãe, mas não tem o nome do pai. Hoje, rolando o dedo nas redes sociais, a gente vê fotografia do filho com o pai. A homenagem da esposa elogiando o pai, elogiando o marido. Mas por incrível que pareça, aqui mesmo dentro desse templo, eu observei que tinha meninas, rapazes, que postou foto da mãe, homenageando a mãe no dia dos pais. Não foi uma, não foi 2, não foi 3 pessoas. A orfandade, ela existe. A Bíblia diz: no mundo formado por órfãos e viúvas, sem pais, órfãos de pais mortos, órfãos de pais vivos, órfão de crise moral. Isso, a Bíblia diz, a verdadeira religião é essa: fortalecer, fazendo com que o cristianismo entre e que o pai ausente apareça, e que o que está distante verifique a sua responsabilidade e apareça, se distingua. Como é que o filho perde? Quando não tem um pai. Quando é que um filho é fraco? Quando não tem um pai. Quando os filhos erram, quando não tem um referencial de pai. E quando os filhos são grandes? Quando eles são equilibrados emocionalmente.
quando eles são gigantes em caráter e integridade. Pai não é gigante porque ele tem dinheiro. O pai não é gigante porque ele tem possibilidades de bom nome, fama, sucesso. O pai é gigante porque ele é próximo da família. Ele é grande pai, ele é grande esposo. Ele é um referencial para o seu lar. Aí move o filho. É por isso que a Bíblia dá ênfase em um só texto. A verdadeira religião é essa. A religião santa, pura, imaculada é essa. Diante de um pai, fortaleça os órfãos. O Pai Celestial vê quando você fortalece os órfãos. Presença abençoadora de um pai, para aconselhar, para orar, para abençoar. Eu disse que aqui no Brasil nós temos aí 30%, né, de pais distraídos, né? De pais que não colocou o nome lá no registro civil. Mas eu falo para pais que fisicamente colocou o nome. Eu acredito que boa parte aqui assumiu-se como pai. E tem lá o seu nome no registro do seu do filho, filiação, Marcos Sérgio Santos Moura. Muito legal tá lá. Mas eu me cobro que se eu vou para o outro lado, o oposto, que não é o pai que renunciou, é o pai que colocou o nome, está dentro da casa, fisicamente está presente, mas muitas vezes espiritualmente não está presente, emocionalmente não está presente, não está presente no diálogo, não está presente quando é necessário olhar no olho e curar o filho, não está presente no sentar na mesa, no jantar, no almoço, a agenda está cheia. Então vem ali as carências, porque a presença afetiva é necessário para esse pai. Não é só presença física, é presença afetiva, é presença de alma, é presença de olhares, é presença de fazer com que esse pai seja um referencial para esse filho. E nós estamos falando sobre crianças que crescem seguras ou carentes. Famílias que são famílias fortes, têm identidade paterna. E pais têm que orgulhar os seus filhos. E a ausência paterna aqui tem as psicólogas variadas aqui, e há muito dinheiro nisso. Sabe que uma criança que não tem referência paterna é uma criança que vai crescer com uma asa só. Para voar, para o seu filho ser grande, para o seu filho voar alto, é necessário presença forte, paterna, de segurança. E o Brasil, me perdoe para eu dizer algo aqui, existe um sistema para anular a paternidade, para derrubar a paternidade, para fragilizar a paternidade. Existe um demônio através de um sistema, de um discurso que anula o pai, que coloca o pai como segunda, terceira, quarta opção. Mas você que é filho, eu quero dizer para você, valorize esse pai que está do seu lado, que está junto de você, que te ama, que levanta cedo, que é o provedor, que ora pelo seu lar, que é sacerdote. Esse pai é uma bênção para esse filho. Glória a Deus, chegou aqui, ó. Glória a Deus. Esse pai é uma bênção. Sérios problemas de identidade e de caráter nesse Brasil é a ausência de pai. Vícios, delinquências, emocionalmente aí é uma série de problemas. Uma vez o jornalista escreveu, vou dizer aqui, ele escreveu 2 livros que eu recomendo aqui: O Novo Papel do Pai e Os Pais São Importantes. Esse jornalista escreve sobre moralidade do pai, caráter, identidade do pai, fala tanta coisa, né? Importante. Ele tem 3 filhos e foi perguntado para os filhos dele, olha só, 3 filhos.
Um de 12, um menino. Um de 7, da idade do Estevão, um menino. E uma menina de 4. A pergunta é: qual a característica e o que significa? O seu pai, o de 12, falou: ele é muito divertido e protetor. O de 7 disse, para esse best-seller, jornalista conhecido e escreve para a paternidade. O de 7 falou: o meu pai é um grande modelo. E a de 4, pequenininha, diz: ele me corrige, mas me ama, a menina diz. Possivelmente ela era foguetinha, né? Você observou que os 3 falou características diferentes? Para o mesmo pai. Para o mesmo pai, 3 características muito diferentes. E o Estevão, o que falaria para mim? A Marina, o que falaria para mim? Os seus filhos falariam para você. O que ele diria? Vamos ouvir Jesus falar do pai dele? O pai de Jesus é José. Na primeira oportunidade foi dado na mente dele a opção de um pré-casamento, não é um casamento. De que um compromisso de pré-casamento é muito importante, mas ele pode se furtar dessa responsabilidade e deixar Maria ser apedrejada, porque vai ficar com a fama ou de doida, que o Espírito Santo foi lá e gerou ela, que ela não convenceu nem os parentes dela. Cadê a mãe, o pai de Maria? Ela não convenceu nem os pais, nem os tios. Imagina a sociedade. E agora José pode tirar o nome do registro. José pode ser ausente. José pode entrar na lista dos 30% brasileiros que estava com pré-casamento, um noivado, mas vai deixar. Mas Jesus tem alguma coisa para falar. Jesus diz algo sobre esse pai adotivo. Jesus diz algo. A primeira coisa que Jesus diz é: o meu pai. Como dar conta disso? O meu pai, ele tinha medo de me educar, porque eu sou um Deus de toda sabedoria. Ele tinha medo de me proteger, porque eu sou o Criador e coloco todas as pessoas seguras comigo. Ele tinha medo de me prover, porque eu sou o Deus que provém todas as coisas. Mas o meu pai recebeu uma autoridade. O meu pai adotivo, José, recebeu uma autoridade do Pai Celestial para cuidar de mim quando eu era criança, até eu chegar a uma certa idade, porque no curso da história a gente vê que a ausência de José pela morte de José. A mesma coisa para você. Eu quero pedir para que os pais levantem assim a sua mão, em nome de Jesus Cristo. E eu quero dizer para você que é pai, que está aqui: Deus capacitou você, te deu autoridade. Algo invisível está dentro de você para que visivelmente você faça obras grandes, para abençoar a sua filha, o seu filho, e tornar. Isso não é gratuitamente, isso demanda responsabilidade de José e de você, mas Deus deu autoridade, Deus concedeu poder, Deus liberou a autoridade para que você seja bênção para modelar seu filho, a sua filha e acompanhar. Não tenha medo disso. Não tenha medo de paternidade. Agora você pode baixar sua mão em nome de Jesus. Agora quem é casado que não tem filho, levanta assim a sua mão. Aqui, ó. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Não tem filhos. Você não tem filhos. Levanta assim a sua mão. Muitas vezes você fica com medo. Eu já vi amigos meus dizendo: pastor, eu tenho medo de ser pai. Eu tenho medo de prover. Eu tenho medo disso aqui acontecer. Eu tenho medo.
Tem muita gente que não encara essa realidade. Eu quero dizer para você que isso aqui é uma grande bênção. É uma grande bênção. Teteu não dá trabalho, né, papai? Aleluia. Louvado seja Deus. É um anjo, irmão. É um anjo. É um anjo. Esse menino aqui tem 2 asas, né, papai? O filho vem. É uma outra relação de amor. Isso dá um significado de vida brutal para você. Ele pode correr aqui na igreja, ele pode, né, na escola. Você fica cansado, até porque o amor é cansativo. A Bíblia diz que o amor é sofredor. Se fosse fácil, ela não escrevia assim, ué. Sofre, mas é uma bênção. Então eu quero profetizar para aqueles que não têm filhos, que vai chegar filhos na sua casa, vai ser uma bênção para a sua família, amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir a Deus pelos filhos que você tem, pela paternidade que você tem. Louvado seja Deus. Exerça autoridade na criança. Exerça autoridade. Você tem que ter o controle da sua criança. Irmãos, tem criança, eu acho que fica testando o pai, para ver se o pai tem autoridade. E tem cara que é boca aberta mesmo. Menino dando tapa na cara de pai, batendo na cara dele. Eu já vi isso. A gente chega dentro do carro, eu falo, Andressa do céu, acabou de dar um tapa na cara daquele irmão, testando você e a sua autoridade. Pastor, eu tenho medo de disciplinar. Tem mães que têm medo de disciplinar filho, e pais têm medo de disciplinar filho. Exerça a sua autoridade. Esse menino precisa ter limite agora, enquanto é criança. Você precisa colocar limites no seu filho. Porque quando ele chegar adolescente e jovem, essa ousadia que esse menino está, ela vai crescer e duplicar 3, 4 vezes mais. Não vai te respeitar. Se um menino de 4, 5, 10 anos está fazendo de você e do seu esposo umas pessoas tão fragilizadas que você não consegue ditar regras. Eu falo para o Teteu, eu falo para a Marina. Não, sou eu que coloco a regra, sou eu que mando. Perdão, papaizinho. Pede perdão. Perdão. A autoridade no seu filho, de exercer. Eu não digo de violência, agressividade, mas para ele entender de que dentro da casa precisa ser respeitado. Você, o seu esposo, a sua família. Quando chega adolescente, é uma idade muito delicada, porque a identidade vai pegando tanta informação, fica um pouco distante. Você não tem como, vamos dizer, controlar igual você controlava uma criança. Você não tem como controlar um jovem igual você controlava uma criança. Mas Deus vai te dar a autoridade de controlar o coração, na essência. Ele muitas vezes vai para longe, para a escola, ele vai para um lugar, para uma viagem, mas lá ele está sabendo o legado que o pai dele vai dar. Que Deus te dê a autoridade. Segundo, consagre o seu filho a Deus, como fez Isabel, como fez Maria. Consagre os seus filhos a Deus, coloque um nome. Os pais, José dá o nome, pertencia ao pai. Zacarias deu o nome de João Batista. E José, embora o anjo disse o nome
para Maria, colocou o nome de Jesus, deu uma identidade, colocou uma relevância. A figura masculina é anulada na sociedade, porque vai tirando do pai o poder de colocar uma identidade. Eduque os seus filhos. Terceiro, como é que você educa? Ensinando verbalmente, mas ensinando pelo exemplo. José era um homem justo. A Bíblia diz que José era um homem justo, obedecia à lei de Deus, amava a Deus, meditava na palavra, era espiritual, era um homem íntegro, integridade, de inteiro. Quando acordou, que ouviu o anjo orientando, ele fez conforme a palavra de Deus colocou. Ele era um homem protetor, protegeu a sua esposa e protegeu Jesus em todo o tempo. Você vê que ele faz uma viagem para ser protetor. Era um homem afetuoso, uma pessoa próxima da sua família. E esse ser vai mostrando, vai revelando o tratamento que eu dou para Andressa, o jeito que eu falo com as pessoas, a maneira, o seu filho vai aprendendo a maneira justa de tratar as coisas, a integridade, a afetuosidade, os beijos, os abraços. Seja você fisicamente um exemplo, moralmente um exemplo. O seu filho está olhando o grau de sabedoria que você trata. Materialmente provedor, espiritualmente provedor. Não podemos ser homens preguiçosos, homens que não sabem discernir numa sabedoria o jeito de falar. Embora José trabalhasse em um subemprego, carpinteiro, mas era referência para Jesus. Pais devem pregar com testemunho, devem ser justos, devem mostrar de que ele foi despertado por Deus em um sonho para ser pais amorosos. Quarto e último, cumpra seu papel. Depois que você recebeu a missão, diga sim e agora cumpra seu papel. Pai não é para um dia, é uma vida toda, é uma função permanente. Os filhos casam e nós permanecemos pais, orando, dando apoio. Aí vai vir os netos, a família vai crescer, vai deixar um legado. Os filhos é um presente da parte de Deus. Criar filhos é viver um propósito de Deus. Colocar filhos em plataformas, aumentar o nível dos filhos, é uma função de pais responsáveis. O modelo de criação que Deus tem para nós é fazer filhos grandes, qualidade na família, melhoramento na família. Eu recebi uma criação do meu pai. O meu pai também trabalhava num subemprego, era vigilante. Eu tenho que dar um exemplo para que o meu filho seja maior do que eu, a minha filha seja maior do que eu. O que eu aprendi de sabedoria do meu pai foi suficiente para vir aqui e melhorar para o meu filho. As gerações têm que vir assim. Nós precisamos entender de que essa transferência de cultura, grandes responsabilidades, ensinando pelo exemplo, justo, íntegro, amando a Deus, consagrando o filho, ensinando o filho, é uma maneira certa. Eu vou dizer só 3 coisas bem práticas para você fazer que José fazia. Primeiro, José amava ir no templo. Jesus com 12 anos de idade foi testado. Jesus aprendeu com seu pai ir no templo. Irmão, quantas vezes eu tentei enrolar minha mãe e meu pai?
De manhã cedo, depois de dormir, do sábado para o domingo, minha mãe acordava lá, 7 horas da manhã, 8 horas, bora para a escola bíblica dominical. E eu falava, estou com dor de cabeça. Minha mãe falava, vai lá porque nós vamos orar e Deus vai curar você lá. O filho fala, estou cansado, pronto, dominou o pai. Não vai. O pai não leva as crianças. Irmãos, é 4 domingos no mês. Você acha que é suficiente? De verdade. Você acha que é suficiente? O professor de geografia ensina geografia e ideologia. Quantas horas ele tem por dia? O seu filho vai ficar aqui 1h30 num domingo, você acha que é suficiente? O pai não faz culto doméstico, não faz devocional. Tem domingo que o pai falta porque o menino está indisposto, não quer ir para o culto. Ah, tá certo, coitado, tá com a preguiça. Você não tem um azorrague? Jesus tinha um azorrague? Uma disciplina? Firmeza? Para você levar? Para você pegar o seu filho, trazer ao templo? O seu filho precisa ser ensinado no templo. A sabedoria, você não quer encher o seu filho de sabedoria? De entendimento? Você não quer que o seu filho diante dos mestres não evolua? Você não quer que os seus filhos sejam fortes? Então, os seus filhos precisam amar o templo, levar ao templo. Se você ama o templo, seu filho vai ser 2 vezes mais. O amor vai multiplicar, o amor vai duplicar. E você vai ver o seu filho, ao invés de virar um zumbi na tela, ao invés de virar o seu filho um zumbi nos jogos, ao invés de deixar ele na casa e ele ficar isolado ali, relacionamento, comunhão, crescimento. É assim que você faz. Segundo, coisas muito práticas. Faça com que você ande com o seu filho a ponto de ensinar pelo exemplo. Pegue na mão do seu filho. Mostre para ele com o exemplo. Mostre para ele o que é um trabalho, um serviço. Mostre para ele de que o mundo entrega tantas possibilidades, mas você pode renunciar. Pais. Uma vez eu ouvi de um pastor dizendo isso, de que ele gostaria, na idade, quando ele teve as crianças, ele gostaria de andar mais com o filho. A partir disso, eu comecei a andar mais com o Estevão. Ande mais com o seu filho, esteja mais junto dele. Eu fiz uma viagem com a Marina, nós fomos lá em Itubiara. Aqui nós temos irmãos lá de Itubiara, está bem aqui, o João Tassi. Nós temos algumas pessoas de Itubiara aqui. A Marina, quando veio para cá, ela falou para mim, nossa, eu estou tão especial. De vez em quando eu falo para a Marina assim, Marina, vamos numa cafeteria. Ela ama isso. A Marina ama ser chique. Ela parou na cafeteria, dobrou as pernas, chamou o rapaz com o dedinho. O que você tem aí? Ela está aqui, ó. Papai, eu sinto tão bem quando eu venho aqui. Andressa não é muito disso. Cafeteria, Andressa, eu acho que nem o paladar da Andressa. O Estevão, ela gosta do pão com ovo. Mas a Marina, acho tão bom. Queria um cappuccino. Valoriza o jeito. Ela estava com 2 anéisinhos, simplesinhos. Ela anda, a Marina, de vez em quando ela põe 2 anéisinhos. Eu falei para ela assim, Marina, eu vou te dar um anel, tá ali, ó. Vem cá, Marina. Você não vai falar o que o Estevão falou não, né? Mostra o anel aqui, papai. Aqui. Eu falei para ela assim, não conta para ninguém, mas o papai vai te levar no lugar
E você vai escolher um anel que você vai lembrar do papai. Que esse anel eu dei para você usar. Papai, que dia que nós vamos? É lá no Flamboyant? Ela perguntou para mim. Os filhos se sentem valorizados. O tempo, a presença de estar ali, que lembrou deles, de que é importante para eles. Terceiro, seja pai espiritual. Ore pelos seus filhos. O Mateus está aqui, casa do pai, Paulinho, tem uma turma aqui. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Uma das experiências mais bonitas que eu vi, Mateus, na vida do Estevão, foi lá na casa do pai. No meio do culto, que era o culto de Santa Ceia, lá na casa do pai. Eu fui ministrar a Santa Ceia, o Teteu começou a chorar. Orando, chorando, aqueles irmãos chorando. E ele ali naquele momento, do nada, quando parou, eu falei, papai, você estava chorando? Ele falou assim, papai, eu estava chorando, mas eu estava chorando de alegria. Não era de tristeza. Eu falei, era o Espírito Santo na sua vida. Sejam pais espirituais. Ore pelos seus filhos. Leiam a Bíblia. Faça devocional. Valorize isso. Você vai formar o seu filho no Evangelho. É claro que você vai formar bons psicólogos, doutores, médicos, advogados, engenheiros, todas as outras profissões. Mas você tem que formar o seu filho no Evangelho. Eu quero que você curve a sua cabeça. Senhor Deus, obrigado pela vida dos meus filhos. Abençoe, Senhor Jesus Cristo, o Estevão e a Marina. Que o Senhor abençoe. Dê guarda para eles. Protege a direita, a esquerda, por cima, por baixo. Que eles cresçam no Evangelho, cresçam no Senhor. Que eles cresçam, Senhor Jesus Cristo, conhecendo a Tua palavra, amando o Senhor, amando a Ti. Em nome de Jesus, amém.